Fala pessoal, podemos ficar observando os animais eternamente. O principal é manter a distância, no caso dos predadores. Mas mesmo os mais perigosos representantes da vida selvagem às vezes se comportam de maneira absurda, engraçada e boba. A nós só nos resta tentar adivinhar as razões para atitudes tão excêntricas. No vídeo de hoje nós vamos mostrar os hábitos estranhos de diferentes animais exóticos e nem tanto, além de explicar a razão deles. Acreditem, nas aulas de biologia definitivamente não falaram sobre isso. E se esta é a sua primeira vez no nosso canal, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever, assim você não perde os novos vídeos interessantes. Vamos lá! Pangolim. A criatura destas cenas pode ser facilmente confundida com um tatu, e na verdade eles são parentes próximos, mas mesmo assim não são da mesma espécie. Os pangolins são encontrados na Ásia, onde infelizmente são frequentemente contrabandeados. A razão está em sua elegante armadura. Pois é, em pleno 2020 muitas pessoas ainda consideram que uma mistura de escamas de pangolim moídas é a melhor cura para o câncer e a asma. Além disso, a carne do pangolim também é considerada uma iguaria em muitos países orientais. Mas acabamos nos distraindo um pouco. Dá uma olhada neste animal. O que ele está fazendo? À primeira vista, seu comportamento não tem a menor lógica, mas na verdade ele é muito simples de explicar. Os pangolins são escavadores habilidosos. Suas garras fortes e patas potentes são capazes de cavar buracos enormes de até 7 metros de profundidade ou mais, e também destruir enormes formigueiros e cupinzeiros. Aparentemente, o animal do vídeo estava em cativeiro e, portanto, tentava em vão cavar uma saída na parede de concreto. Pois é, agora o vídeo não parece mais tão engraçado, né? Girafa. Este é o animal terrestre mais alto do planeta. Só o pescoço dele mede cerca de 2 metros. Ele se alimenta de folhas verdes das copas das árvores e outras plantas. Você já se perguntou como, com toda essa altura, uma girafa consegue beber água? Bem, para isso, ela precisa fazer um exercício incomum que poderia muito bem se tornar parte de algum programa de condicionamento físico popular. Mas isso não é tudo. O mais interessante está, na verdade, escondido dos olhos humanos. Se você pensar logicamente, ficar tanto tempo com a cabeça baixa deve provocar um aumento da pressão arterial e causar consequências não muito agradáveis no corpo do animal, podendo levar até mesmo à morte. Mas a natureza também pensou nisso. O coração de uma girafa é muito mais poderoso do que o de um humano. Ele bombeia cerca de 60 litros de sangue por minuto e pesa em média 12 quilos. Além disso, o sangue deste animal é muito mais espesso que o nosso. Para terminar, nos vasos do pescoço da girafa existem válvulas inteligentes que a protegem de um problema arterial. Esta questão está resolvida. Agora vamos fazer a pergunta principal. Como exatamente é que a água sobe pela garganta e vai para o estômago do animal? Antes, acreditava-se que o segredo estava na capacidade do animal de criar uma chamada área de baixa pressão no esôfago. Mas na verdade as coisas são um pouco diferentes. Na verdade, na boca da girafa existe um mecanismo especial que lembra um pouco uma bomba. Ela retém até 5 litros de água no esôfago de cada vez, e nos momentos certos, o animal simplesmente levanta um pouco a cabeça e empurra o líquido. Uma física bastante interessante. Pelicano. Há tanta informação na internet hoje em dia que simplesmente não há tempo para verificar tudo. Portanto, muitas vezes vemos algum fato chocante no feed e confiamos cegamente na sua fonte. Além disso, depois até compartilhamos o achado com amigos, ampliando esse círculo de desinformação. Aqui está um ótimo exemplo. Um cara tweetou recentemente que fez uma descoberta incrível. Segundo ele, os pelicanos têm uma maneira estranha e muito assustadora para se refrescarem em um dia quente e ensolarado. Eles supostamente abrem o bico e viram a espinha do avesso. Veja você mesmo, dá realmente para acreditar. Não é uma surpresa que dezenas de milhares de pessoas fizeram isso, dando like no tweet do usuário. Mas você, é claro, já percebeu que não tem nada de verdade nisso. A resposta é óbvia e está na superfície. É desta forma que os pássaros simplesmente bocejam. Na parte inferior do bico do pelicano tem uma bolsa de pele flexível. Ela é usada para pegar peixes. Faz sentido
medo que ao bocejar esses tecidos se estiquem, mas não se assuste, o pelicano não põe sua espinha para fora, se bem que precisamos concordar que isso parece um pouco com o nascimento de um alienígena. Oxotona. Se você alguma vez andar em um terreno rochoso e vir uma estranha ilha de feno, pode ter certeza que um Oxotona mora em um lugar próximo. Este animal tão incomum vive no hemisfério norte do nosso planeta. Na aparência, ele parece mais um hamster ou algum outro roedor, mas na verdade ele é parente da lebre. Os Oxotonas são grandes estrategistas. Eles não hibernam, mas antes do inverno estocam alimentos para consumo futuro. Para isso, os animais recolhem cuidadosamente ervas frescas enquanto ainda está relativamente quente e ensolarado. Aguardam que elas sequem e as levam para suas tocas. Mas olha que azar, os suprimentos de comida atraem parentes e muitas vezes os Oxotonas começam a roubar feno uns dos outros descaradamente. É difícil entender qual é o significado de tal comportamento, afinal esses animais vivem em colônias. No entanto, podemos supor que para eles esta também é uma forma incomum de brincar. É preciso se divertir de alguma forma quando o inverno está próximo e está todo mundo desanimado. Serpente. Em alguns países, costuma-se dizer que quem nasceu para rastejar jamais voará. É difícil argumentar contra essa afirmação, mas toda regra tem sua exceção. E mesmo as cobras, que geralmente se locomovem com movimentos corporais característicos exclusivamente pelo solo, às vezes podem realizar acrobacias no ar, como é o caso desses répteis das selvas indonésias, por exemplo. Sim, esse tipo de cobra realmente sabe voar, ou melhor, pular, como se um paraquedas invisível estivesse preso no seu corpo. Para fazer isso, o réptil primeiro rasteja até a ponta de um galho e se pendura nele. Então, empurra a árvore com uma parte de sua cauda e entra em voo livre, se contorcendo no processo como um dublê experiente. Enquanto isso, seu corpo fica achatado, pois o réptil endireita suas costelas e contrai sua barriga. Tudo isso, claro, para ter uma melhor manobrabilidade no ar. Ao aterrissar em uma árvore próxima, a cobra imediatamente se enrola no galho. Na maioria das vezes, ela faz esses voos para encurtar o caminho até a presa desejada. Imagine quanto tempo teria demorado a caçada se o réptil tivesse feito o mesmo percurso por terra. E as vítimas provavelmente já teriam desaparecido. As cobras voadoras ficam bem grandes, podendo alcançar mais de 1 metro de comprimento. Além disso, elas são venenosas. Mas não se preocupe, a substância tóxica não é perigosa para humanos. Por isso, você pode ir tranquilamente à Indonésia e ao Sri Lanka para admirar essas cobras acrobatas. Mergulhão. Alguma ideia do que os pássaros estão fazendo neste divertido vídeo? Escapando graciosamente de um predador perigoso? Correndo para um jantar ao qual foram convidados? Aprimorando suas habilidades de dança de salão em uma aula pelo Skype? Piadas à parte, estes são os mergulhões, umas aves que se parecem com os patos. E eles realizam um ritual de acasalamento antes de procriarem. Primeiro acontece o seguinte, os pássaros nadam juntos e copiam totalmente todos os movimentos uns dos outros. Sim, igual aquele amigo chato que considera seu dever arremedar todo mundo. Depois de passar por esse estágio, os mergulhões emergem simultaneamente da água e correm em linha reta ao longo de sua superfície, com seus pescoços alongados. Algumas espécies dão algas umas às outras e depois disso vão fazer sua prole, ou seja, tudo como os humanos. Tamarutaca. Mas essa fantasia de carnaval não é nem a arma principal desse animal. Você ficará surpreso, mas esta criatura marinha, cujo comprimento vai de 3 a 20 centímetros, é a dona do golpe mais potente do mundo. Seu soco pode ser comparado com um tiro de calibre 22. É por isso que os aquários das tamarutacas costumam ser feitos de vidro blindado. A força do golpe é de mais de 2.000 vezes o peso da própria criatura. Além disso, o ataque também é incrivelmente rápido. Leva apenas 800 microsegundos. Felizmente, a tamarutaca costuma usar essa sua arma poderosa exclusivamente em batalhas por território com animais de sua espécie. Na maioria das vezes, um dos oponentes simplesmente cede e o ritual com nocautes espetaculares termina rapidamente sem baixas. Espera um pouco, você quer ver algumas histórias loucas da vida real? Nada monótono, apenas ação, apenas aventuras, perseguições e brigas, confissões de amor e traições repentinas. Não acredita na gente? Clique no link e veja por si mesmo. Nosso canal de animação Diário Privado revela os segredos mais profundos. E não se esquece de se inscrever.